Senta que lá vem felicidade. Mesmo após vários ataques organizados que se tornaram o que conhecemos como Guerras Mavericks, conflitos que realmente decidiram o futuro da nossa espécie. Após os 2 primeiros ataques em massa dos Mavericks, ficou claro que era imprescindível encontrar um antídoto para o vírus. Sem isso, era questão de tempo até que todo o reploide do planeta fosse infectado. Em meio a tanta tensão e preocupação, um reploide pesquisador chamado Dr. Doppler anunciou para o mundo que tinha conseguido de fato encontrar uma cura para esse mal. Não se sabe ao certo há quanto tempo ele vinha estudando o vírus, porém os Mavericks tratados com a tal vacina realmente foram todos recuperados. Parece que enfim a esperança deu as caras. Foi usando seu neurocomputador que Doppler analisou e desenvolveu um antídoto para o Sigma vírus. Ver tantos Mavericks voltarem a ser quem eram depois de tantas batalhas era um alívio mais do que necessário. Será que finalmente a humanidade poderia avançar lado a lado com as máquinas? Essa pergunta seria respondida com um pouco de tempo. Como eram quase humanos, reploides também eram capazes de expressar gratidão e fizeram isso construindo uma cidade para viverem perto daquele que os havia curado. Assim surge a Doppel Town, uma utopia transformada em realidade. Alguns habitantes notáveis dessa cidade eram Mavericks no passado, mas após serem restaurados pelo trabalho de Dr. Doppler, foram convidados a se estabelecer no novo território. Eram eles, o famoso escultor de gelo Blizzard Buffalo, conhecido por seu enorme talento e espírito pacifista. Depois de reformado, foi chamado para atuar na Torre de Gelo da cidade, um dos pontos turísticos mais importantes. Percebendo que além de curado estava sendo valorizado pelo seu trabalho, Buffalo nem pensou 2 vezes antes de aceitar o convite. Além dele, temos também o poderoso Túnel Rhino. Imagina o alívio que não foi quando aplicaram um antídoto nesse cara. Um rinoceronte forte desses causando problemas seria uma parada bem difícil de lidar. Antes de ser infectado, trabalhava numa mina de cristais Energen, o mesmo mineral que Crystal Snail protegia com a vida e amava tanto. Após ser tratado, foi convidado para trabalhar numa pedreira da cidade, fornecendo minerais para diversos setores da indústria. E como toda cidade precisa de energia elétrica, Volt Catfish era o responsável por essa parte. Possuindo um poderoso gerador em seu corpo, o peixe bocudo abastecia toda a cidade com seus poderes em agradecimento por ter sido curado, ao invés de morrer nas mãos dos Maverick Hunters. Já na parte do turismo, Neon Tiger era o cara responsável pelo safari da Doppel Town. Mas antes desse emprego tranquilão, o Tigre trabalhava em reservas florestais impedindo a ação de caçadores ilegais. Até porque numa época como o século 22 não deve ter sobrado muita vida selvagem por aí, né? E realmente o que tinha precisava ser preservado. Assim como X, sua energia vem do Sol, porém seus sistemas foram aprimorados de forma que enquanto houver luz solar, ele é praticamente invencível. Mas não era só isso, também corria por aí a lenda de que até no escuro o bicho era implacável, possuindo sensores altamente avançados, o que o tornava perfeito para o cargo de protetor da vida selvagem mesmo. Em resumo, a Doppel Town era uma comunidade praticamente autossuficiente. Ninguém desconfiava de nada, até que alguns meses depois se iniciou a construção de uma fábrica de armas na cidade. Mas peraí, se ali só moravam reploides recuperados, por que construir uma fábrica dessas, cara? Como a gente tem sempre que confiar desconfiando, os Maverick Hunters decidiram fazer uma visita formal e exigir uma explicação de por que aquela fábrica estava sendo feita. Como esse tipo de ação exigia alguém que entendesse bem tanto de combate quanto de diplomacia, Zero foi incumbido de fazer essa visita. Porém, por estar muito ocupado com outros afazeres nessa época, o segundo no comando de sua unidade, Blast Hornet, foi em seu lugar. O problema é que Blast Hornet acabou demorando mais do que o esperado para voltar com uma resposta oficial da Doppel Town. E o motivo disso era pior do que se pensava. Um surto de infecção pelo Sigma vírus tinha tomado conta da cidade e praticamente todo reploide que habitava o lugar se transformou em Maverick. A equipe de inteligência dos Maverick Hunters descobriu logo em seguida que aquele não era um surto aleatório. As pobres máquinas tinham sido infectadas propositalmente para formar um exército de Mavericks. E nem adiantou ir atrás do Dr. Doppler para tentar usar a cura, porque ele mesmo tinha planejado tudo aquilo. Aparentemente ele contava com essa certa aglomeração de reploides ao lado de alguém que pudesse protegê-los. E se aproveitando disso, inventou uma cura temporária para o vírus cujo efeito deveria durar até que possuísse uma quantidade considerável de membros para um exército. Isso significava que os pobres Blizzard Buffalo, Tunnel Rhino, Volt Catfish e Neon Tiger e até mesmo Blast Hornet agora estavam sob o comando de um cientista diabólico. X e Zero então são enviados para Doppel Town com o objetivo de trazer Dr. Doppler à justiça e resgatar Blast Hornet o quanto antes. Eles lutam por algumas horas procurando por seus alvos, mas são interrompidos por uma chamada de emergência do quartel-general. Aqui é o QG dos Maverick Hunters. Estamos sendo atacados pelo exército de Doppler. Todas as unidades retornarem e contra-atacar imediatamente. Atendendo ao chamado, X e Zero retornam rapidamente ao QG e encontram a base sob ataque pesado. Até onde iria a insanidade desse maldito Doppler? Pelo visto, ele queria eliminar de uma vez a única força que seria capaz de pará-lo. Podia até ser algo estratégico, mas agora se tornava assunto pessoal caçar esse cientista até no último lugar da Terra.